Lá no início, sabe, eu estava lendo a Bíblia, sempre li a Bíblia. Eu recebi uma palavra de Deus sobre o início da igreja. Lá em Isaías 49, versículo 6, para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó. Quando eu li isso, poxa, parece que Deus me deu um soco na barriga. Para você é coisa pequena demais. Eu senti que Deus tinha coisas grandes, que era pequeno demais restaurar as tribos de Jacó, também faria a gente em uma luz às nações. É o nosso nome, está ali em Isaías 49. Depois disso eu estava num auditório enorme dentro da igreja que eu frequentava, também trabalhava lá, e lá estava todo mundo dançando, e eu estava lá atrás do auditório, eu via todo mundo pulando, e as caixas de som lá na frente, uma música bombando com bum, 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 bum. E por causa do som, as pessoas na frente ouviam o som antes das pessoas atrás, eles estavam pulando na frente um pouquinho antes, e de onde eu estava, pareciam ondas de pessoas, e Deus falou comigo: volta para o Brasil, abra uma igreja que levanta líderes, que plantam igrejas, que levantam líderes, que plantam igrejas, que levantam líderes. E aí em 2000, eu, Renê, 3 dos meus filhos, o Ethan não tinha nascido ainda, a gente veio com outros missionários também, viemos enviados ali pelo meu pastor Larry Stockstill, e a gente abriu a ILAN, e abrimos dentro de um CIEP, com muita dificuldade, montando cada domingo, tinha cachorro entrando, bêbado entrando, gente atropelada vindo. E depois disso a gente foi para uma tenda do lado do shopping, e os primeiros 15 anos foram muito duros, né? A gente plantou algumas igrejas, algumas deram certo, outras não, mas finalmente ali no ano 2018 Deus abriu uma grande porta, a gente conseguiu comprar uma área bem grande, 26 mil metros quadrados, a gente levantou uma enorme oferta dentro da igreja, mas também com amigos em volta do mundo, e a gente abriu lá a ILAN CG, a gente abriu o Dream Center, começamos a servir pessoas, abrimos uma escola lá, e benção após benção, e eu recebi uma palavra profética em uma igreja em Itaguaí. Eu fui lá pregar e um pastor, um bispo lá falou assim: abre a vela, porque Deus vai soprar ventos favoráveis. E foi isso. Deus fez assim um sopro, líderes incríveis levantando, pessoas sendo ordenadas, uma alegria e um mover incrível de Deus. Hoje a gente tem muitas igrejas sendo plantadas, muitos novos pastores sendo ordenados, muita gente entregando a vida a Jesus, muitos líderes sendo capacitados e treinados em cursos, muita gente sendo enviada para a nossa igreja e outras igrejas também. E uma das coisas que mais me alegram é ver como essas pessoas entregam a vida a Jesus e depois encontram um propósito que Deus deu a eles, começam a servir ali no 5 Estrelas, ou no Servolution, ou no iKids, ou no Louvor. E o que é lindo, alguém que estava ali no mundo começa a brilhar. É a coisa mais linda do mundo. Alguém que o inimigo tinha lá escondido no meio da lama, agora Deus colocou um brilho nos olhos e um brilho na vida delas, e elas começam a viver o propósito que Deus tem para a vida delas. Eu amo isso. Aqui na ILAN eu pude entender o que é ter um relacionamento com Deus. A minha vida espiritual foi totalmente transformada. Eu amo ser ILAN. Minha área ministerial foi completamente transformada. É incrível fazer parte dessa igreja. Aqui na ILAN eu aprendi a amar a Deus. Deus transformou completamente a minha vida profissional. Eu amo ser ILAN. Minha vida profissional foi completamente transformada. É incrível fazer parte dessa igreja. Na ILAN, minha vida familiar foi totalmente transformada. Foi aqui que eu encontrei a mulher da minha vida. Aqui eu encontrei pessoas que se importam com a necessidade do próximo. É incrível fazer parte dessa igreja. Isso é o que a ILAN é, ajudando cada um a atingir 100% do propósito deles. É lindo. Então, parabéns por esses 22 anos e parabéns por tudo que Deus está fazendo na sua vida.
Por favor, podem se sentar. E eu queria, daqui a pouco, daqui a alguns segundos, vou chamar aqui o meu amigo pastor Luciano, mas antes disso, enquanto a gente estava cantando, a Renê veio para mim e falou assim, puxa, estou chorando aqui. E eu estou quase chorando, porque a alegria que é para a gente ver todos vocês. E como cada pessoa aqui é uma vida transformada por Jesus, né? Por Jesus. O vídeo não deixou claro, né? Falou assim, mostrou que é a Ilan, e a gente está grato pela Ilan, mas na realidade é Jesus que transformou a vida, né? Então, como nós somos gratos por cada vida transformada. Eu estou vendo aqui tanta gente aqui, eu fico tão alegre por esses 22 anos e por cada vida transformada. Então, realmente, eu não sou uma pessoa muito emocionada, mas eu não choro tanto, mas eu fico emocionado em ver o que Deus está fazendo e ainda mais emocionado em ver a trajetória em que a gente está caminhando. Então, obrigado. Tem muito trabalho ainda a fazer. Então, eu acho que Deus espera bastante da gente ainda. Então, obrigado por estar aqui. Hoje, fiquei tão feliz pelo meu amigo, verdadeiro amigo, pastor Luciano, que tem sido uma influência tão grande na minha vida, na nossa igreja, tem participado nessa mudança. A gente teve 15 anos muito duros e depois mais 5, 7 anos maravilhosos. E parte disso foi a influência do pastor Luciano e outros amigos que influenciaram, foram amigos nossos, e obrigado. Eu sei que as palavras que ele derramou na nossa igreja, a amizade que ele teve comigo, com a Renê e com outros aqui, ajudaram muito a trajetória, o nosso pensamento, as coisas. Então, queria pedir que meu amigo Luciano viesse aqui, falasse com a gente. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Boa noite, a paz de Cristo para vocês que estão no telão. Gente, eu vou dizer uma coisa, vocês são muito fominhas. Vem sabendo que vai ter telão, encara, e eu quero dizer, o poder de Deus vai se manifestar aí. Você vai receber de Deus tanto quanto, se não for um pouco mais. Alguém já estão querendo trocar de lugar com vocês, ó. Vocês estão felizes com Jesus? E Ele está feliz com vocês? Amém. Glória a Deus. Antes de pregar, eu queria fazer um convite para vocês. Nós teremos aqui em Campo Grande, no dia 23 de maio, uma conferência que eu estou fazendo no Brasil todo, chamada Graça Transformadora. A gente já fez uma edição lá na Barra da Tijuca, no final de março. Eu sei que vários da Ilan, de diversas das igrejas da Ilan, participaram, mas eu quero estender principalmente para a turma que está para o lado de cá. E você que é de outro lugar veio aqui, dá para voltar também. Então, nós vamos usar emprestada a estrutura da Igreja Vida Nova, aqui de Campo Grande, a Tenda do Leão. E nesse evento, é uma conferência, uma mini conferência de uma noite só. A ideia não é esgotar o assunto, é usar todo aquele tempo para encorajar os participantes a, na verdade, lerem o meu mais recente livro. Foi publicado em novembro do ano passado e o título dele é o mesmo da conferência, Graça Transformadora. São 416 páginas de ensino bíblico. Eu tenho chamado isso de a obra da minha vida. Um dia desse alguém falou, mas pastor, por que 400 páginas? Eu falei, porque eu resumi. Aí ficou me olhando assustado. Eu falei, não que o assunto seja complexo, mas é abrangente, é rico. Na minha opinião, é uma das coisas mais importantes que eu tenho a oferecer ao corpo de Cristo nesse momento, e eu diria das mais necessárias. Então, todos os participantes recebem o livro Graça Transformadora,
Recebem também de presente um outro livro que abençoou demais minha vida no ano passado, que é o livro De Dentro para Fora, principalmente a parte do livro que fala sobre o fruto do Espírito, muito, não só esclarecedora e inspiradora, mas acredito edificante mesmo, vai enriquecer a sua vida. E todo mundo ainda ganha um curso online, né? Nós calculamos mais ou menos um preço que desse para cobrir o custo dos livros, do frete, e que nivelasse os custos a nível de Brasil. Então, temos feito eventos no Norte, no Nordeste. Normalmente, lá, tudo chega mais caro para um povo que tem um poder aquisitivo proporcionalmente menor, né, do que Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, a gente calculou algo. Um dia desse, alguém falou, pastor, certeza que R$35 a inscrição paga tudo isso que nós vamos receber a conferência? Eu falei, paga aqui e ajuda a pagar de lá, né, as lá de cima. Então, se você puder estar conosco, e estou falando antes da conferência porque os livros estão à disposição aqui hoje, mas você vai perceber que sai muito mais em conta recebê-los através da conferência. Caso você já participou da conferência ou não vá poder participar, e tenha outros motivos para levar os livros, eles vão estar à disposição no final, com vários outros materiais que temos publicado recentemente, mas fica aqui o encorajamento e incentivo. Esse QR Code talvez deve funcionar para abrir a página onde você vai ter que selecionar lá, no meio de muitas opções, o dia 23 de maio. Se você, por exemplo, errar e pegar do dia 24, vai ter que fazer lá em Nova Friburgo, né? Poderia ser pior, poderia fazer no dia 26, você ter que fazer lá no estado do Amapá, né? Então, só preste atenção que a data é 23 de maio. Eu não sei se esse ano ainda teremos alguma outra edição no Rio de Janeiro ou não. E se você já foi abençoado, né, de qualquer forma, espalha para geral, nos ajude a alcançar o maior número possível de pessoas para que elas possam ser abençoadas e enriquecidas através da conferência. Amém? No final, como eu disse, nós temos alguns livros que vão estar à disposição. Uma mensagem importantíssima que Deus me deu para esse tempo está nesse livro. Como Deus transforma a tristeza em alegria. Que Deus faz isso, nós sabemos. Entender como Ele faz é a chave para desfrutar. E uma outra mensagem também que eu ponho num grande patamar de importância. Dos 23 livros que eu escrevi até agora, é o único que eu tenho a Kelly, minha esposa, como coautora. É o livro Como Flechas, Preparando e Projetando os Filhos para o Propósito Divino. É um manual bíblico sobre criação de filhos e a gente acredita algo importantíssimo e necessário, não só para os que já são casados e são pais. Eu sempre digo que a melhor hora de se preparar para o casamento é antes de casar e não depois. Tem gente que primeiro casa, espera ter um monte de problema para depois ir estudar o que deveria ter aprendido antes. A mesma coisa em relação aos filhos. Eu sempre conto uma história, eu ainda era solteiro, e um homem de Deus me deu uma palavra profética. Ele disse assim, ó, quando você casar e tiver o primeiro filho, e esse primeiro filho tiver com 2 anos e meio de idade, você vai ter uma situação assim, assim, assada. Ele deu todos os detalhes. A questão é que ele falou isso 1 ano antes de eu casar. Depois de 1 ano eu casei, mas levou mais 2 anos e meio depois de casado para meu filho nascer. Então, quando meu filho nasceu, já fazia 3 anos e meio que ele tinha profetizado. Mas ele disse que a coisa ia acontecer quando meu filho tivesse com 2 anos e meio de idade, quer dizer, 6 anos depois. Enquanto ele estava falando, eu não sabia o tempo que ia levar, mas pensei, até eu casar, até ter o filho, até o filho chegar lá, eu nem lembro mais o que ele falou. Na hora que eu pensei isso, ele falou assim, o Espírito Santo vai te fazer lembrar o que eu estou te dizendo hoje. E quando meu filho tinha 2 anos e meio de idade, aconteceu exatamente aquilo que ele escreveu. E na hora, eu não apenas lembrei, foi como se eu visse um filme, ele na minha frente falando daquilo e dizendo, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. E naquele momento, eu fiz exatamente o que ele disse. Ele falou, se você errar, nesse momento crucial, você vai perder o coração do seu filho para sempre. Mas se você acertar, algo sobrenatural vai acontecer e vai ligar o coração de vocês. E a nossa relação mudou desde esse dia, né, para algo assim muito especial. Por que eu estou dizendo isso? Se 6 anos antes, Deus já está dando o toque do que vai acontecer. Ele quer que a gente saia na frente, nunca que a gente esteja só correndo atrás. Então, meu apelo, mesmo a você que está solteiro, talvez naquele versículo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Eu sei que alguns do tempo vai passando, eles migram para outro versículo do desespero, que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Já está aceitando qualquer coisa. Mas mesmo você, fica aí a recomendação,
Os livros vão estar lá no final. Agora tem um que, principalmente para a moçada, eu queria encorajar. É uma parceria que nosso ministério fez com Lifestyle Christianity e traduzimos para o português a história de Todd White. A vida é curta, deixa um legado. Todd, na minha opinião, é uma das pessoas da atualidade que mais intensamente, ao mesmo tempo com mais simplicidade, se move nos dons do Espírito. Ele tem um testemunho de conversão, uma história de crescimento espiritual assim, extraordinária, e ele conseguiu contar isso tudo de uma forma não só inspiradora, mas embutindo princípios bíblicos, né, que vão enriquecer a sua vida. Então fica aí o encorajamento. Gente, feliz demais por estar aqui hoje, feliz por esses 22 anos, embora para alguns 22 já pareça muito tempo, eu quero dizer, é só o começo de uma história de muito crescimento, frutificação, multiplicação. Essa hora que você vai dando amém, glória a Deus. A Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Existe uma capacidade de olhar para trás, contar os anos, aprender com nossos erros, né? Mas, ao mesmo tempo, manifestar gratidão a Deus. Poder dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas acredito que não é hora só de olhar para trás, para os 22. É hora de olhar para frente, né? E dizer, cada promessa que Deus tem liberado, falado sobre essa casa, vai se cumprir. Né? E encher o coração de fé, de expectativa e de disposição, né? De luta, seja por meio de oração, fé, né? O jejum, a intercessão, como também a disposição de serviço, dizer, nós vamos cooperar com o Senhor e vamos construir isso juntos, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E nós vamos ler dos versículos 33 até o 38. O texto sagrado diz assim, então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. E então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sob roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se o fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém. Meu Deus, a Tua palavra será compartilhada e nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo. Não apenas para que possamos ir além da dimensão natural de entendimento e penetrar naquela esfera de compreensão espiritual, mas também para que a Tua palavra seja vivificada, aplicada de forma personalizada no coração de cada um. Nós oramos que o Senhor, de fato, toque as nossas vidas, que algo seja liberado da parte do Senhor, que junto com a instrução, junto com o entendimento, venha um despertamento para a fé, venha uma percepção daquilo que, de maneira bem pessoal, o Senhor quer de cada um de nós, no que diz respeito a esse assunto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No dia 28 de dezembro de 2021, depois de alguns dias com a família em São Paulo, das festividades do Natal, eu voltava de carro para Curitiba, dá mais ou menos umas 5 horas de carro. E naquela viagem o Espírito Santo falou assim comigo, para tudo o que você planejou para as primeiras semanas de 2022. E ele me disse, vai estudar sobre jejum como você nunca fez. Eu na hora deduzi, falei, bom, não deve ser a parte teológica, porque essa, né, provavelmente, falei, vai ser difícil achar algum livro que eu não tenha lido ou estudado. Mas eu entendi que eu deveria incluir no escopo do estudo não só uma revisão daquilo que eu conhecia, mas que eu deveria entrar em alguns terrenos onde eu não tinha transitado muito, pelo menos em termos de pesquisa. Como, por exemplo, a prática do jejum ao longo da história, né, na história da igreja, falando da época do cristianismo, a fisiologia do jejum na perspectiva médica, e eu realmente, a partir do momento que cheguei em casa, eu mergulhei no assunto assim, de cabeça. O Senhor falou comigo, eu quero que você não apenas estude, mas eu quero que você escreva a respeito do assunto.
E desde o início do ano isso tem sido uma tônica, um forte encargo, né, profético que eu tenho carregado. Apesar de estar dedicando o ano a correr a nação para falar da graça transformadora, eu sempre toco no assunto, no final da conferência, encorajando as pessoas a entenderem o jejum, como dizia John Wesley, como um meio da graça. Mas essa é uma disciplina, é uma arte perdida que Deus quer que seja restaurada no meio do seu povo. Eu tenho certeza que Deus quer nos levar a um lugar onde a gente viva não apenas uma prática esporádica, ocasional, mas a uma cultura de jejum. E eu quero tomar esse texto tanto como nosso ponto de partida, como o nosso trilho. Porque no verso 33, a Bíblia diz que abordaram Jesus dizendo, os discípulos de João, aqui uma referência a João Batista, frequentemente jejuam e fazem orações. Eles diziam dos fariseus também. O dos fariseus a gente sabe mais ou menos qual era a frequência. Em Lucas 18, Jesus diz de um fariseu que sobe ao templo e batendo no peito, orgulhando-se de si mesmo, ele diz que jejuava 2 vezes por semana. A tradição diz que eles jejuavam às segundas e às quintas. Ou seja, era uma média de pelo menos 2 dias de jejum semanais. Eu acredito que quando a gente olha para isso, dá para classificar como frequentemente. Porque a média dos cristãos da atualidade, em especial da igreja brasileira, está bem abaixo. Eu fiz agora no mês de janeiro uma enquete pelo Instagram e a amostragem, quando você fala em termos de estatística, não foi tão pequena. Foram quase 30 mil pessoas que responderam e delas, uma das perguntas que eu fiz era quem já tinha feito pelo menos uma vez na vida um jejum de 24 horas. E 59 ponto alguma coisa, era quase 60%, responderam nunca terem feito um jejum de 24 horas. E eu estava comentando isso num grupo de pessoas, e eu lembro que um deles falou, e pastor, e olha que o senhor tem um público selecionado. Porque ele falou, o perfil do senhor é ensino bíblico, o senhor atrai gente mais madura e séria. Ele falou assim, se eu fizer uma pesquisa dessa com o meu público, deve estar pior ainda. E eu fiquei chocado, porque eu não tinha pensado nessa possibilidade. A gente está falando de gente mais madura, séria, interessada ou não. Eu confesso que até com medo de pedir para ele fazer uma amostragem, né? Um questionamento, um levantamento. Mas a verdade, quando eles chegam para Jesus e mencionam que os discípulos de João Batista e os dos fariseus jejuavam com frequência, mas eles dizem para Jesus, seus discípulos comem e bebem. Obviamente, ninguém estava elogiando Jesus ou os discípulos. Imagine hoje alguém chegando para um pai, para uma mãe, falando assim, os filhos de fulano são a bênção. Os filhos de Beltrano são bem comportadinhos. Os filhos de Ciclano, olha, só gente boa. Mas os seus, esse mais os seus, evidentemente é um contraste, né? É uma comparação dizendo que vocês estão perdendo de longe e de goleada. E, obviamente, com esse tipo de crítica, eles não estavam atacando apenas os discípulos de Jesus. O comportamento dos discípulos comprometia a qualidade de ensino do mestre. Então, o ataque, na verdade, foi feito à pessoa de Jesus, usando como pretexto o comportamento dos discípulos. Diante disso, Jesus dá uma resposta que eu e você não podemos ignorar. Por quê? Eu quero que o ponto de partida da nossa reflexão, do nosso questionamento, comece necessariamente por uma pergunta. O jejum é para hoje? O jejum é para os crentes da nova aliança, para a igreja dos gentios? Ou era apenas coisa dos judeus do Antigo Testamento debaixo da lei? Porque o jejum vem sendo alvo de muito ataque. Eu olho para alguns pregadores, que o jeito mais bonito, polido, educado que eu achei para me referir a ele é dizer os pregadores pós-modernos da graça. E eles tratam o jejum não apenas como se fosse uma coisa da lei, mas parece até que é uma coisa do Satanás, de tanto que eles atacam. E ele vem sendo relativizado de uma maneira assim assustadora. Então é importante que a gente entenda que aqui Jesus, na resposta dele, ele não vai falar só do que, o assunto que era o jejum, ele responde o quando eles começariam a jejuar, porque de fato eles não tinham essa prática quando Jesus foi abordado e questionado, mas acredito que na resposta de Jesus, ainda que de uma maneira não tão explícita, ele também aborda o porquê eles fariam isso. E tudo isso, acredito que nos instrui de uma maneira muito prática e importante em relação ao que Deus está para fazer
não apenas no mundo, mas de uma forma especial na nação brasileira. Acredito que a palavra que eu quero compartilhar com vocês tem muito a ver com um avanço que Deus quer trazer para a igreja. Eu acredito que ela tem muito a ver com entender como impulsionar os próximos níveis de conquista que vocês também, como igreja, como ministério, vão experimentar. Então vamos começar pelo começo. Primeiro, o jejum é para hoje, é para os crentes da nova aliança. Obviamente, quando questionaram Jesus sobre o fato dos seus discípulos não jejuar, ele respondeu e disse, eles vão jejuar. E diz, eles não estão fazendo isso agora porque os convidados para o casamento não vão jejuar enquanto o noivo está presente. Mas quando o noivo for tirado? E, obviamente, aqui, como em qualquer outro texto onde Jesus faz referência nas suas analogias, alegorias, parábolas do noivo, ele falava de si. Ele diz, quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. O que significa quando o noivo for tirado? Ele não estava falando apenas dos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Ele está falando que desde o momento que ele ascendesse aos céus, estivesse ausente até o dia do seu glorioso retorno, marcaria-se o início de uma fase e de uma estação onde os seus discípulos iriam praticar o jejum. Então, obviamente, Jesus sinalizou a importância do jejum na vida dos seus discípulos para depois que ele não mais estivesse aqui. Jesus não tratou do jejum como se fosse coisa do Antigo Testamento, somente para o judeu que estava debaixo da lei e que não tinha absolutamente nada a ver com o evangelho ou com a graça. Aliás, ele sinalizou essa expectativa. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 16, ensinando sobre jejum, o Senhor diz assim, quando jejuardes, ele não diz se jejuardes, ele diz quando. Ou seja, ele estava partindo da suposição de que era certo que nós faríamos isso. E ele nos orientou como fazer a coisa certa do jeito certo. É verdade que a Bíblia não apresenta um imperativo, uma ordenança clara a respeito do jejum. Nem no Novo, nem no Antigo Testamento. Apesar que no Antigo Testamento havia um dia, uma vez por ano, era o dia da expiação, chamado Yom Kippur, onde todos eram obrigados a jejuar. Isso é apresentado com o sinônimo afligir as suas almas. Lá na frente, na Bíblia, né, seja no livro de Jeremias ou de Atos, eles se referem a esse dia como o dia do jejum. Então, tirando esse dia anual, ele não parecia ser uma exigência no sentido de ordem e imperativo. No entanto, ele sempre esteve presente como prática daqueles cujo coração era piedoso e se inclinava em buscar o Senhor. E nós vemos menções bíblicas de que justamente esse posicionamento da soma de jejum com oração os levou a experimentar intervenções da parte de Deus. Mas quando chega no Novo Testamento, nós não temos novamente um imperativo claro. Mas quando Jesus orienta-nos sobre como fazer alguma coisa, a lógica pressupõe que ninguém diria como fazer algo a menos que esperasse que as pessoas fizessem aquele algo do jeito que ele queria que fizesse. E eu vi há um tempo atrás um comentário de John Wesley no Sermão do Monte. Ele dizia, embora Nosso Senhor não tenha dado uma ordem e um imperativo, no mínimo ele sinalizou sua expectativa de que nós jejuássemos. E para quem vive para satisfazer a vontade do seu Senhor, a sinalização de uma expectativa deveria ter para nós, no mínimo, o mesmo peso de uma ordenança. Ou seja, eu não acredito que sobre ângulo ou esfera nenhuma nós podemos relativizar o jejum e dizer que não é para o nosso tempo. No entanto, quando você questiona as pessoas, a prática do jejum está distante da vida da maioria delas. Eu fiz uma segunda pergunta naquela enquete. Quantos já haviam feito um jejum, pelo menos um jejum, de 3 a 7 dias? E não disse que tinha que ser só na água. Apenas 14% responderam que já haviam feito um jejum de 3 a 7 dias. Quando a gente começa a questionar o aspecto prático, me parece que, de alguma forma, isso sinaliza que nós ainda não entendemos o peso ou a importância que isso deve ter. Eu tenho visto gente relativizando o jejum com argumentos assim, que eu olho e me pergunto, sério que você vai tentar usar isso? Um falou para mim outro dia, e o silêncio das epístolas? Falei, que silêncio das epístolas? Falou, não há uma única ordenança nas epístolas para que se jejue. Eu falei, e? Ele falou, se os apóstolos não falaram é porque não é importante. Eu falei, para. Em primeiro lugar, você acredita mesmo que uma ordem clara do Senhor Jesus
ela tem a necessidade de ser revalidada por algum apóstolo para ser levada a sério. Os apóstolos pregavam o evangelho que ele mandou. Ele, depois de ressuscitado, aparece por 40 dias, diz o início do livro de Atos, instruindo os seus discípulos a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus e preparando eles para aquilo que eles iriam pregar. Eles é que estão carregando a mensagem de Jesus. Eles não têm que validar a mensagem de Jesus. O próprio Paulo, que não fez parte daquele time, entra depois, no que ele classifica como abortivo, diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, ainda que fosse por revelação. Ele estava dizendo: eu continuo entregando o que vem dele. Agora, eu olhei para esse cara e falei: sério mesmo que você está dizendo? Se Jesus falou algo e não foi revalidado pelos apóstolos, isso não tem valor? Eu falei: você já pensou no absurdo que você está falando? Eu falei: segundo, ainda que a gente pudesse considerar o que você está falando, eu falei: eu vou te provar que você é incoerente com você mesmo. Eu falei para ele: por que você prega o evangelho? E ensina o seu povo que eles têm que pregar o evangelho. Me mostra qual lugar das epístolas que tem um imperativo ordenando pregar o evangelho. Eu falei: você faz isso porque Jesus fez, Jesus mandou seus discípulos fazer, e você vai lá no livro de Atos e lê que eles fizeram. Então isso é suficiente para você dizer ao seu povo: nós temos que pregar o evangelho. Eu falei: por que é que você e o seu povo, a sua igreja, acredita no falar em línguas? Não tem nenhuma ordenança, nenhum imperativo no Novo Testamento mandando a gente falar em línguas. Mas Jesus falou sobre o assunto: esses sinais seguirão os que creem. Nós olhamos para o livro de Atos e vemos que os discípulos falaram em outras línguas. O que as epístolas vão fazer é mencionar o assunto e dizer que ele é edificante, mas não ordenam. Mas ainda assim, você diz para eles que é para todo mundo. Falei: não há uma ordenança no Novo Testamento, em termos de imperativo, a respeito do dízimo. Eu falei: mas você ensina e prega o dízimo. O que Jesus ensinou sobre o assunto. E aí nós vamos lá e vemos o livro de Hebreus mencionando a prática no contexto da nova aliança. E isso é suficiente. Falei: agora, quando é o jejum, as mesmas regras de interpretação não servem mais. Eu falei: se você quer discordar de mim, mas ser coerente com a sua linha de pensamento, ótimo. Falei: agora me explica como que a mesma linha de raciocínio serve para alguns assuntos, mas não serve para outros. E ele emudeceu. A verdade é que muitas vezes a gente apenas replica algo que ouviu de alguém, sem questionar, sem pensar, e muitas vezes até com a intenção de justificar a falta da prática daquilo na nossa vida. Então, porque eu não quero jejuar, eu começo a propagar uma doutrina de que isso não é importante ou necessário. Em Atos, no capítulo 9, nós vemos que no dia da conversão, Paulo se tranca 3 dias sem comer nem beber. Ele começa a fé cristã jejuando. Alguém falou: não, era a prática de judeu do Velho Testamento. Ele ainda nem tinha sido discipulado. Falei: ótimo, vamos para Atos capítulo 13. Paulo, junto com a liderança de uma igreja de gentios em Antioquia, eles estão jejuando e ministrando ao Senhor. Atos capítulo 14, verso 23, quando estão implantando as igrejas nas viagens missionárias entre os gentios, eles estabeleciam presbíteros orando, impondo mãos e jejuando. Falei: o jejum é parte da prática da igreja dos gentios. E você tenta, de alguma forma, relacionar isso só com o mundo do Antigo Testamento e com a cultura dos judeus. Eu falei para ele: não dá para aceitar isso. O próprio Paulo jejuou. Paulo mencionava seus jejuns no plural. E segundo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 5, ele diz: nos jejuns. Aí alguém falou: involuntário. Falei: prova que ele está especificando que o jejum é involuntário. Ele falou: só de jejum, filho. Não, mas às vezes passava fome que não tinha o que comer. Eu falei: aí é fome, não é jejum. E segundo aos Coríntios, aliás, falei para ele, no capítulo 11, no verso 27, ele diz: em fome e sede, muitas vezes. Em jejuns, muitas vezes. Qual a diferença de fome para jejum? Fome você não tem o que comer. O jejum você tem o que comer e escolhe não comer. Dá para entender a diferença? Eu já tive alguns jejuns involuntários, não tinha o que comer. Fui obrigado a jejuar. Aproveitei para orar, inclusive crer na provisão. Mas não escolhi fazer aquilo, me foi imposto. Agora, quando o apóstolo Paulo faz a distinção entre fome e jejum, obviamente ele não está falando da mesma coisa. Aliás, eu perguntei uma vez para o médico, eu falei: por que a classe médica é muito resistente ao jejum? Ele falou: Luciano, porque muitas vezes eles estudam o efeito da fome no corpo e não do jejum. Eu falei: qual a diferença? Ele falou: a diferença é enorme. Não é a mera privação de comida. A fome, que é involuntária, ela gera um nível de estresse.
toda a resposta e reação hormonal do corpo é completamente diferente daquele que está diante da comida e escolhendo não comer. Deus sabe exatamente aquilo que ele faz e como ele faz, e nós não podemos duvidar disso. Eu olhei para essa pessoa que estava questionando o silêncio nas epístolas, falei, Paulo não mandou a gente ser imitador dele como ele era de Cristo? Mandou. Falei, então me ajuda a entender a lógica. Jesus jejuou, e não foi um jejumzinho qualquer, 40 dias, sem comer nem beber. Eu falei, Paulo olha para Jesus como exemplo e também tem uma conduta de jejum. Aí ele diz para a gente, me imitem como eu imito o Cristo, mas você acreditou que é para imitar Jesus em tudo, como Paulo imitou, é para a gente imitar Paulo em tudo que ele imitou Jesus, menos no jejum, tem essa cláusula lá. Ele falou, não. Eu falei, então como é que você relativiza o assunto? Ele falou, tá bom, vou repensar. Eu falei, ainda vai repensar depois de tudo isso? Eu não tenho um pingo de dúvida que o jejum é para o nosso tempo. O que eu e você precisamos entender é que o que Jesus não especificou foi a periodicidade, de quanto em quanto tempo você tem que jejuar. Isso é sua escolha ou depende da direção do Espírito Santo na sua vida. Eu estou dizendo isso porque sempre tem um fariseu que quer dar pitaco no jejum dos outros. Não é sério, meu primeiro jejum foi aos 15 anos de idade. A gente pulou só o almoço, só a refeição do almoço. Porque quando nós decidimos jejuar, era eu e um grupo de jovens e adolescentes, todo mundo tinha sido batizado do Espírito Santo, menos um. Aquele menos um estava frustrado. Deus não me ama, Deus atendeu todo mundo, só eu que não. Ele estava desanimado a ponto de desviar. Aí alguém falou, cara, vamos orar para Deus pegar o fulano hoje à noite? Nós estávamos numa conferência de avivamento, aquele mover, vamos orar. Alguém falou, vamos fazer mais, vamos jejuar. Eu falei, mas nós já tomamos café da manhã. Ué, mas jejum o almoço. Mas pode? É, acho que pode, um falou. Aí outro falou, mas não morre? Morre nada, uma refeição só. Aí outro falou, mas não desmaia? Aí já não sei. Aí nessa aí já não sei, alguém falou, e se a gente tomar pelo menos o refrigerante? Então nós chegamos a um consenso que ia pular uma refeição só, mas ia tomar o refrigerante para não desmaiar. E foi o que nós fizemos. Ó, gente, um adolescente jejuar uma refeição vale um dia de um adulto. Você sabe que eles têm 3 estômagos, é o comum e mais um em cada perna. E aí nós pulamos só o almoço, ficamos orando durante aquele tempo, tomamos refrigerante para não desmaiar, ninguém desmaiou mesmo. Mais à tarde, quando alguém soube que a gente ia jejuar só o almoço, ainda tomado refrigerante, esculhambou nós tudo. Isso não é jejum, coisa nenhuma. Jejum de verdade, não põe nem bala açucarada na boca. Isso aí é pouca vergonha. Eu fiquei mal. Falei para Deus, desculpa aí. Não sabia, não tem, claro, no manual de instrução como é que é para fazer, eu fiz do jeito que imaginei. Mas quando à noite aquele nosso amigo foi batizado no Espírito Santo, ninguém tirava da nossa cabeça que aquilo tinha dado resultado. E eu comecei a me interessar pelo assunto, mas aí eu descobri que tinha gente que jejuava mais de uma refeição. Eles pulavam o café da manhã e o almoço. Eu dizia, não desmaia? Não, não. Eu falei, vou tentar. E vi que dava para sobreviver. Depois descobri que tinha gente que jejuava 24 horas. E aí eu falei, vou tentar. Mas quando eu comecei a fazer alguns de 24 e estava começando a pegar o jeito, eu descobri um que fazia de 2 dias. Eu falei, mas não morre não. Ele falou, estou aqui. Nem desmaia. Ele falou, olha, eu não. Já sei de uns que desmaiaram. E eu fiz de 2, depois de 3, de 4, de 5, de 6, de 7. Durante muitos anos eu não fazia mais de uma semana, porque eu ouvi uma pessoa advertir jejum prolongado, só com direção de Deus. Então eu lembro de uma ocasião que eu fiz um de 7, quebrei com uma refeição, emendei outro de 7, mas fiquei naquele receio, não vou bater as 2 semanas direto. Ao longo de uma vida, eu tenho procurado andar nesse lugar do jejum. Mas, para ser honesto com você, Deus não definiu nem a periodicidade, nem a duração do jejum. Na Bíblia você vai encontrar jejuns de parte do dia. A gente decidiu jejuar do meio do dia até o final. Você vai encontrar jejuns de um dia inteiro e você vai encontrar jejuns de vários dias. A Bíblia vai falar de períodos como 3, 7, 14, 21 e 40 dias. Particularmente, não acredito que necessariamente tenha algo múltiplo, algo de místico nos múltiplos de 7, 14, 21. Acredito que às vezes as pessoas, como eu, gostam de contar semanas. Mas a gente vai ver diversas durações de jejum na Bíblia. E não tem nada que diga quanto que tem que ser a duração. Outro dia uma pessoa falou assim para mim,
Ah, pastor, eu não jejuo porque eu preciso comer de manhã porque eu tenho que tomar um remédio. Falei, e? Não, é que se eu tomar o remédio sem comida, eu passo muito mal, o médico não me deixa. Eu falei, mas que hora você vai tomar o remédio de novo? Ela falou, ah, não, só no outro dia. Eu falei, criatura, então por que é que você não come? Toma o remédio e fica 24 horas até a outra manhã, na hora de tomar outro remédio. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas pode comer de manhã e parar o jejum depois? Eu falei, como assim? Ele falou, não, não tem que comer essa hora que acorda. Eu falei, onde é que você leu isso? Ele falou, não sei, achei que tinha que ser quando acorda. Né? Então a gente inventa coisas que a Bíblia não estabeleceu. A Bíblia também tem tipos distintos de jejum. O que Paulo praticou no dia da conversão é o que a moçada lá da nossa igreja diz que é o mais hard, o mais punk, o mais pesado de todos. A gente chama de jejum absoluto, total. Não comeu e não bebeu por 3 dias. Esse foi o jejum que Esther convocou a nação de Israel a fazer nos seus dias. Normalmente ele vem em situações, né, muito sérias, dramáticas. Esse foi o jejum que o rei dos ninivitas convocou quando Jonas prega aquela mensagem de juízo. Normalmente você não vai ver ele na Bíblia mais do que 3 dias. Né? Mais do que 3 dias sem água se torna algo perigoso para o seu corpo, a menos que seja um contexto sobrenatural. A Bíblia fala de Moisés 40 dias no monte, imerso na nuvem, na glória de Deus, e ele não bebeu durante 40 dias, além de não comer. Né? Isso são experiências que a gente bota num outro patamar, o sobrenatural. Mas normalmente ele não passa de 3 dias. Honestamente, esse eu nunca fiz mais de um dia. Aí temos o que resolveram classificar e pegou como jejum normal. O que é o jejum normal? Quando a Bíblia não menciona especificamente que alguém não bebeu, presume-se que essa pessoa bebeu água. A água não é alimento, mas ela é muito importante para o seu corpo. Então a Bíblia diz em Lucas 4:2 que Jesus durante 40 dias não comeu e que no final deles ele teve fome. Não diz que ele não bebeu e não diz que ele teve sede. Então pressupõe-se que ele ingeriu água. Mas nós temos em Daniel, no capítulo 10, nos versículos 2 e 3, o que a gente classifica de um jejum parcial. O que é o parcial? A Bíblia diz que por 3 semanas inteiras, 21 dias, ele não comeu carne, não comeu manjar desejável e não bebeu vinho. Acredita-se que ele fica numa dieta, estilo daquela do capítulo 1 de Daniel, à base de água e de legumes. Mas ele tinha restrição de certos alimentos, não de todos. Um dia desse, um jovem da igreja falou assim para mim, pastor, eu não posso jejuar porque eu sofro de gastrite. E se eu ficar sem comer, eu passo mal. Eu falei, então por que você não faz um jejum parcial? Ele me olhou, como assim? Eu falei, toma um suco, um caldo de legumes, mas pode comer alguma coisa? Eu falei, Daniel fez um desses. Depois de 3 semanas, o anjo apareceu para ele, dando joinha ainda, dizendo, tua voz foi ouvida desde o primeiro dia, desde que você se dispôs a se humilhar diante do Senhor. Ele falou, esse aí dá para tentar. Esse dia ele falou, pastor, está rolando. Agora, às vezes a gente inventa desculpa demais. Outro dia um cara de pau falou, não, pastor, não jejuo porque eu sinto fome. Acredite, a gente tem que ouvir esse tipo de coisa. Agora, apesar de Jesus não ter definido a periodicidade, a duração e nem o tipo do jejum, é lógico que o Espírito Santo te dirige a algo, é outra conversa. Se não, é sua escolha. Você tem liberdade para fazer isso. Lá na nossa igreja, a gente ensina o povo a repetir uma frase. Né? Toda vez que estou pregando, ensinando sobre o assunto, eu falo para eles assim, repita comigo, meu jejum, minhas regras. Por quê? Para evitar esses fariseus que vêm dar pitaco no jejum dos outros. O engraçado é que tem gente que fala dos outros, mas também não fez. Eu lembro de uma ocasião, e outra, se dê o direito de, principalmente no início da prática, né, descobrir que você pode esbarrar em limitações suas. Tem gente, outro dia, falou, não, pastor, eu jejuei uma vez, mas não funcionou. Eu falei, eu também tenho um amigo que foi uma vez na academia, não ficou maromba, desistiu. Aí ele me olhou com a cara assim e falou, agora o senhor me fez sentir um idiota. Eu falei, é o que eu queria. Ué, como que você fala que fez uma vez? Deixa eu dizer algo para você. Você não precisa ver os resultados do jejum para acreditar que ele produz o que Deus falou. Isso significa andar por fé. É lógico que quando a gente começa a ver os resultados, isso empolga. Mas nós não precisamos disso. Agora, tem gente que no início, tem gente que me fala, pastor, me dispus a jejuar um dia. No meio do dia não aguentei. Falei, pelo menos você jejuou meio. Né? Já é um começo, já é um treino. Então, se você nunca fez, eu não quero aqui hoje te pilhar para você sair do 8, e tem crente que não é nem 880, é 8.800.
Outro dia um falou para mim, não, pastor, me inspirei no seu jejum de 40 dias, também vou fazer um. Falei, qual massa você já jejuou? Ele falou, nunca. Eu falei, filho, vamos começar devagar, para você entender suas respostas, suas limitações, né? Quando a gente fala de jejum prolongado, os 3 primeiros dias, eles são terríveis. Em especial o segundo, por causa da desintoxicação. Quem já fez sabe o que eu estou falando. É dor de cabeça, é irritação, né? Você tem uma falta de energia absurda, falta de foco. Um amigo meu falou, pastor, se eu jejuar 3 dias, eu perco. E se o jejum é para não pecar, não faz sentido. Aí eu falei, por que você perca? Não, eu fico muito irritado, isso e aquilo. Eu falei, olha, isso tudo é um processo de desintoxicação. Com o tempo a gente aprende. Eu falei, me ensinaram a amenizar esse processo. Ele falou, como? Eu falei, eu faço a desintoxicação antes de começar o jejum. Então, por exemplo, na virada do ano agora, eu ia entrar num jejum longo, depois que Deus falou comigo. Durante 7 dias, eu comia a cada 24 horas. Então, eu fazia 24, quebrava, 24, quebrava. Nesses 7 dias, eu já tirei carne vermelha, café, um monte de coisa, né, que depois vai aliviar o processo de desintoxicação lá na frente. Depois dos 7 dias de preparação, mais 3 com suco verde, detox. Para só depois ir para a água. Quando eu entrei, não tinha dor de cabeça. Então, à medida que a gente aprende como o corpo responde, como lidar com isso, as coisas podem ser diferentes. Mas o que eu quero é voltar um pouco na parte bíblica. Em primeiro lugar, nós perguntamos se o jejum é para hoje. Em segundo lugar, eu quero trabalhar aqui o que eu vou chamar de a questão da estrutura, para você entender onde o jejum mexe. Porque não só no texto de Lucas que nós lemos, mas também no relato de Mateus e de Marcos, esses 3 primeiros dos 4 evangelhos são chamados evangelhos sinóticos. A estrutura deles de comunicar tanto a obra de Jesus, o que ele ensinou, os milagres que ele operou, o roteiro do seu ministério, a estrutura dos 3, Mateus, Marcos e Lucas, são muito parecidas. João já meio fora da casinha. Então, esses 3 são chamados sinóticos. Nos 3, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus só fala o que ele falou da veste nova e velha, do vinho novo em odre novo em vez de em odres velhos. Ele só fala isso no contexto da resposta que ele dá sobre o jejum. Nos 3 evangelhos. Ou seja, essa alegoria, essa ilustração que ele apresenta na sequência, ela está relacionada com o jejum. De acordo com as leis da hermenêutica, que são as regras de interpretação bíblica, a gente não pode simplesmente falar desse assunto desconectando ele do jejum. Então, eu acredito que depois de entender que Jesus diz que quando o noivo for tirado, eles vão jejuar, ou seja, ele espera isso de mim e de você. Ele espera que a gente jejue. Essa era a hora que eu esperava que você falasse um amém. Quando Jesus, em Mateus 6, falou a respeito da oração, quando orardes, e ele nos instrui como orar, você acha que Jesus esperava que ao longo de uma vida inteira a gente fizesse 1 ou 2 orações apenas? Você acha que ele estava falando de algo assim tão ocasional de uma vida inteira ou de uma cultura de oração? Eu creio que ele estava falando de uma prática contínua. Quando ele fala sobre dar esmola, quando deres esmola, você acha que ele estava falando de dar 1 ou 2 esmolas na vida e nunca mais ajudar ninguém? Ou você acredita que ele falava de uma cultura? Eu acredito que era de cultura. Mas quando ele fala do jejum, a gente trata assim, se um dia rolar uma vez na vida, eu faço. Se não, não, paciência. E nós precisamos entender que ele espera isso de nós. Agora, por quê? Verso 36 de Lucas 5 diz, também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha. Pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Vamos parar para pensar nisso, com a lente, com a ótica deles, na perspectiva da cultura, daqueles dias. Roupa para nós hoje é artigo quase descartável. Então, cada vez que você abrir o guarda-roupa e tiver vontade de resmungar, tenho nada a vestir hoje, lembre que nem Salomão, em toda a sua glória, teve um guarda-roupa como o seu. É verdade, gente, nós precisamos entender isso. A facilidade da indústria têxtil, né, o acesso ao tecido, a forma como é fabricada, né, o caimento das roupas, hoje, tudo é incomparavelmente melhor. Naquela época tinha gente que não só não tinha uma mala na hora de viajar, viajava só com a roupa do corpo, mas tinha gente que, e eu diria a maioria, nem guarda-roupa tinha. Era comum as pessoas, às vezes, terem uma única peça de roupa que é a que vestiam.
Jesus, quando enviou os discípulos pregar o evangelho, ele falou, não leve uma segunda túnica. Ou seja, viaja sem mala. Aliás, quando viajavam, diferente de hoje, as viagens não eram tão curtas e rápidas, porque a maioria delas eram feitas a pé. Então, grandes distâncias levavam muitos dias. As pessoas não dormiam em hotel, porque não tinha hotel na estrada. Eles muitas vezes dormiam no relento, lavavam a roupa quando tomavam banho no rio, no meio da viagem. Né? Então, assim, quando Jesus fala que os de roupas finas estão nos palácios, era uma minoria. Agora, imagina, aliás, só que para terminar de ilustrar, lembra quando os gibeonitas vão contar a história para Josué e os líderes de Israel, para que eles se façam acreditar que vieram de longe, e diz, quando nós saímos da nossa cidade, essas roupas eram novas, ó como estão. As sandálias eram novas, ó como estão. Então, para alguém na época que só tinha aquela roupa rasgada, imagina que uma outra pessoa chega e oferece uma roupa nova, uma muda de roupa nova. Qual é a solução? A lógica, e não precisa muita inteligência para entender isso, diz, descarte a sua velha, pegue a nova, problema resolvido. Jesus diz, ninguém nessa condição diria, não preciso de todo esse pano novo que você está oferecendo, porque só está faltando uns pedaços aqui. Então, deixa eu recortar só os pedaços que faltam para remendar aqui. Quando Jesus diz que ninguém faz isso, ele não está falando de impossibilidade. Ele está falando de bom senso. Mas por que ele, se ninguém faz, ele está explicando que ninguém faz? Porque ele precisava usar essa lógica para ajudar eu e você entendemos que a gente poderia errar no plano espiritual fazendo essa insensatez que no natural ninguém faz. Então, Jesus está dizendo que a roupa nova, roupa na Bíblia fala de condição do homem diante de Deus. Quando o homem pecou em Gênesis e se vê sem roupa, é de Gênesis a Apocalipse que esse retrato da roupa, falando da condição do homem diante de Deus, se repete. A Bíblia fala dos que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Né? A gente vê no livro de Zacarias a visão que ele tem de Josué, o sumo sacerdote. Deus trocou as roupas dele sujas por outras limpas, diz, eu fiz com que passasse de você a sua iniquidade. Então Jesus está dizendo, o homem está numa péssima condição. O Evangelho veio oferecer uma nova condição. O que é que você precisamos? Descartar a velha e assumir a nova. Ele está dizendo que não pode é tentar adaptar o novo de Deus na estrutura velha. Quando eu e você tentamos adaptar o novo de Deus no velho que nós tínhamos, vai dar ruim, ou como a gente diz lá no sul, vai dar BO. Vai terminar em boletim de ocorrência depois. Jesus emenda outro exemplo, que é uma outra ilustração para falar a mesma verdade. Ele diz, ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Vinho novo é a obra nova de Deus. Agora, o odre é a estrutura. Ele diz, o novo de Deus não pode ser adaptado a uma estrutura velha de vida. Quando a gente usa a expressão vinho novo, vinho velho, alguns pensam que é só o prazo, né, de fabricação. Não, vinho novo era o suco da uva, recém-pisado, nas uvas foram espremidas no lagar. Só que o vinho velho é aquele suco que fermentou naturalmente e agora ele tem um certo teor alcoólico. Essa é a diferença entre novo e velho. No Velho Testamento, você tem palavras distintas, por exemplo, mosto e vinho. Mosto era o suco da uva não fermentado, ou vinho de baixa fermentação. Eles faziam uma distinção com a palavra diferente do que era vinho. No grego do Novo Testamento não tem isso. Então só fala, vinho novo ainda não fermentou, vinho velho já fermentou. Por que Jesus fala do vinho dentro do odre? Você vai encontrar na Bíblia inteira uma menção de um odre contendo água. Na Bíblia inteira, uma menção de um odre contendo leite. Todas as outras, o odre está relacionado com o vinho. Por quê? Eles guardavam, o odre era um cantil, uma bolsa feita com o couro do animal. Eles colocavam o suco de uva ali dentro e lacravam aquela bolsa, porque quando você limita a exposição do suco a uma quantidade específica de oxigênio, você consegue controlar melhor o processo de fermentação. Essa é a razão pela qual eles fechavam e lacravam aquela bolsa. Só que o vinho novo ia passar pela fermentação natural, processo químico que resulta do açúcar da própria fruta. E quando começava a fermentar, aquela bolsa pegava pressão. Se o odre fosse velho, um couro já ressecado, ele não suportava a pressão e arrebentava. E aí perdia o odre e perdia o vinho. Jesus está dizendo que tentar adaptar o novo de Deus numa estrutura velha de vida, dá ao evangelho prazo de validade.
ele vai se perder. Ele não vai cumprir o seu efeito. A história não termina bem. Agora, qual é exatamente, e nos mínimos detalhes, o efeito que o jejum tem em relação a essa estrutura velha de vida? Eu acredito que nós ainda não conseguimos esgotar em termos de aplicação, de explicação. Mas que tem, é indiscutível que Nosso Senhor apresentou. O que para mim é claro na Escritura. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, que aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, pensam, cogitam das coisas do Espírito. Aqueles que se inclinam para a carne, pensam e cogitam das coisas da carne. Quando você nasceu de novo e recebeu uma nova natureza no seu espírito, isso não significa que você perdeu a velha. E agora o pau está quebrando entre as duas naturezas. Então, domínio próprio é quando você usa os recursos de Deus na nova natureza para subjugar a velha. E nesse processo de santificação, há algo que eu e você precisamos entender. A carne não converte. Ela tem que ir para a cruz. Natureza terrena tem que ser mortificada. Paulo diz exatamente isso, escrevendo aos Romanos. Ele fala sobre mortificar o corpo. Em Colossenses 3,5, ele diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Em Romanos 12, falando de transformação, ele fala de oferecer o corpo como sacrifício vivo. A expressão sacrifício vivo é um paradoxo, porque sacrificar é matar. Como é que o sacrifício é vivo? Paulo está dizendo, mata, mas não mata literal. Porque o que você vai matar não é o corpo. O que você vai mortificar é a força carnal que está dentro dele. E aí eu e você precisamos entender que o jejum é uma ferramenta de mortificação da carne. Enquanto sua irmã gêmea, a oração, ela é uma ferramenta de fortalecimento do espírito e da nova natureza. Os dois juntos têm um poder extraordinário. E, gente, algo que nós precisamos entender, é só quem jejua com frequência ou entra em jejuns prolongados que vai entender o que eu estou falando. Mas o hábito frequente do jejum associado à oração muda um chip na sua cabeça. Muda os seus valores. Por exemplo, eu gosto de dizer que o reino natural aqui na Terra, o centro de gravidade puxa para baixo. Mas no reino de Deus, o centro de gravidade puxa para cima. Buscar as coisas são do alto. Pensar nas coisas são de cima. Gente, é impressionante, quando a gente entra em jejuns prolongados, as coisas materiais perdem o seu valor. A capacidade das pessoas te ferir, te ofender, ela reduz a quase nada, a quase zero, porque algo muda dentro de nós. E o Senhor está falando justamente disso, de como nós precisamos receber e viver o Evangelho, não com a velha estrutura de vida e a velha mentalidade. Eu sempre conto que em 2018 foi minha primeira experiência num jejum de 40 dias só na água. Eu sempre conto a crise que isso me gerou. Por quê? Meu temperamento é colérico. Para quem não sabe o que é, explico. Barraqueiro por natureza. Quase todo dia que eu acordo, eu tenho que lembrar a mim mesmo. Eu tenho que dizer, você é crente, comporte-se como tal. Eu digo, é pastor. Vê se dá um bom exemplo. Aí eu viro para o lado, o Espírito Santo está me vigiando e ele diz para mim, o fruto do Espírito é mansidão, é domínio próprio. Se eu viro para o outro, é minha esposa. Seja mais doce, meu amor. Agora, durante 40 dias, eu descobri que nada e ninguém me irritava. Mas nada mesmo. Minha esposa, quem conhece, sabe o que eu estou falando. Renê aqui é minha testemunha, um doce de pessoa. Mas até ela tirava onda comigo. Ela parava na minha frente e dizia, quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Que homem manso é esse que está aí? E eu ainda ria e dizia, e nem sua provocação vai me tirar do sério. Eu fiquei impressionado com aquilo. Mas, pastor, qual foi a crise? A crise é que acabou com a minha desculpa. A vida inteira eu falei, é o temperamento. Mas o temperamento, a parte boa da liderança do colérico, estava lá, purificada, fluindo bem. A parte ruim, que é a carnalidade, é que não manifestava. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos entender que o jejum ele vai impactar diretamente essa questão da estrutura de comportamento que eu e você temos. Associado à oração, é uma ferramenta poderosa. Mas eu gostaria, se você tiver um pouco de paciência, me der um pouquinho mais de tempo, gostaria que a gente saísse aqui do leite e fosse para alimento sólido agora. Então vamos ter uma conversa que nós vamos ter que subir um nível e eu vou ter que correr com isso. Jesus relacionou o quando jejuardes com a ausência do noivo. E normalmente o quando a gente pensa só o início, quando o noivo for tirado. Jesus foi embora, começamos a jejuar.
mas ele se referiu a todo o período da sua ausência até que ele volte. Até porque quando ele volta, tem bodas, tem festa, a Bíblia diz que ele vai nos servir à mesa. Então já não é mais hora de jejuar. Então o jejum começa com a saída dele e dura até que ele volte. Eu quero que você pense na ausência do noivo, não apenas no início, 2000 anos atrás. Eu quero que você tente me acompanhar no raciocínio que fala sobre a importância do jejum para o regresso do noivo. O que isso tem a ver com o tempo do fim? O que isso tem a ver com as questões relacionadas à volta de Jesus? Em Atos, no capítulo 3, dos versos 19 a 21, Pedro pregando diz: arrependam-se, arrependei-vos, convertei-vos. Ele diz: para que venham da parte do Senhor, né, para que sejam cancelados os vossos pecados. Ele diz: e para que venham da parte do Senhor os tempos de refrigério. Daí ele diz assim: envie ele o Cristo. Esse envie ele o Cristo não é a primeira vinda, porque está dizendo que Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. Envie ele o Cristo, ele está falando da segunda vinda. Ele diz: envie ele o Cristo. Ele diz: o qual convém que os céus recebam. Algumas traduções diz: segurem, contenham, até o tempo da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. Em outras palavras, está dizendo que os céus que acolheram a Cristo quando subiu, vão reter, vão segurá-lo, para que ele não volte, sem que primeiro aconteça a restauração daquilo que Deus falou pela boca dos seus servos, os profetas. Então não importa qual é a sua cronologia escatológica para o tempo do fim, né? Se Jesus na sua cabeça vem antes, no meio, depois do arrebatamento, da tribulação, quando tem arrebatamento, não importa. O que é claro e indiscutível é que para que ele venha, primeiro tem que haver a restauração do que foi dito pela boca dos profetas. Agora observe que ele não está falando o cumprimento do que foi dito pelos profetas. Porque o cumprimento são coisas que foram faladas e nunca aconteceram. Mas a restauração, ele está falando de profecias que já tiveram cumprimento ao longo da história e terão cumprimento replicado novamente no tempo do fim. Isso na Bíblia é muitas vezes denominado como dupla referência. Você vai ter profecias onde Deus está falando, por exemplo, lá em Ezequiel, tanto do rei de Tiro, como faz uma referência a Satanás. Você, na dupla referência, não tem apenas uma profecia que fala com mais de uma pessoa, tem profecias que têm cumprimentos em tempos distintos. E uma dessas profecias está lá no livro de Joel. Em Joel, no capítulo 2, nós vemos ele como um instrumento da parte de Deus, trazendo uma palavra profética para o povo dos seus dias, chamando eles a um lugar de arrependimento, chamando eles, né, a um posicionamento de santificação. E aí, no verso, por exemplo, 23 até o 25, ele diz assim: filhos de Sião, alegrem-se, exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. No verso 26 ele diz: vocês terão comida e abundância, ficarão satisfeitos, louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que não há outro, nunca mais meu povo será envergonhado. Mas ele diz no 28, e acontecerá, depois disso, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E diz até sobre os servos e as servas: derramarei o meu espírito naqueles dias. E os versos 30 a 32 dizem: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No verso 28 ele diz: e acontecerá depois disso. O que é depois disso? Não é só depois das chuvas em justa medida, as eiras transbordando de trigo, o lagar de vinho, o gafanhoto repreendido, a comida restituída, mas na verdade o depois disso era a condição que Deus exigiu para que essas coisas acontecessem. E para que você entenda a condição exigida, a gente tem que voltar em Joel, no capítulo 2, e ler pelo menos a partir do versículo 12, que diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. Aí diz: com jejuns. Diga comigo: com jejuns.
E diz, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia. Muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará, mudará de ideia e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum. Repita de novo comigo, proclamem um santo jejum. E diz, convoque uma reunião solene, reúna o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque onde dizer entre os povos, onde está o Deus deles? É depois disso que o verso 18 vai dizer, então o Senhor se compadeceu do seu povo. Mudou a sua sorte, aquelas coisas começam a acontecer. Quando você olha para essa profecia, ela teve cumprimento literal na geração de Joel. O povo de fato se arrependeu, se santificou, né, se consagrou, o jejum estava presente e Deus mudou a sorte. Mas a profecia não se cumpriu toda nos dias deles. Porque a parte que diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro se levanta no dia de Pentecoste, muito tempo depois. Em Atos, no capítulo 2, nós lemos a respeito disso, nos versículos 15 a 21. Depois que o povo foi cheio do Espírito Santo, estava falando em línguas, aquilo deixou a multidão atônita. Pedro levanta e diz, esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Aí vem uma citação que é quase ipsis literis. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus. Lá atrás Deus tinha dito, depois disso. Agora, a interpretação de Pedro envolve a expressão nos últimos dias. Isso precisa chamar a minha e a sua atenção. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os sírios e as sírias de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Ele está dizendo o que está cumprindo aqui é a palavra de Joel. Mas a palavra de Joel cumpriu nos seus dias, parte dela, mas não toda. Uma outra parte foi transferida e o derramar do Espírito se cumpre em Pentecoste. Mas a pergunta é, tudo que Joel falou que não tinha se cumprido nos seus dias, terminou de cumprir em Pentecoste? Não. Como sabemos que não? Porque tem eventos aqui que não aconteceram. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa última frase, os apóstolos pregavam, dizendo, isso é para o nosso tempo. Mas o sol se converter em trevas, a lua em sangue, a vinda do grande dia do Senhor, não aconteceu até hoje, desde o dia de Pentecoste. Mas a Bíblia está dizendo que para que Jesus volte, tem que haver a restauração do que foi dito pelos profetas. Tem profecias que já vieram se cumprindo em parte, ou que já se cumpriram, mas terão um novo cumprimento replicado no tempo do fim. E eu ouso dizer a você, que quando Pedro está dizendo, apesar de o que estamos vivendo agora, ser o cumprimento do que Joel falou, ele simplesmente diz, isso precisa ser lido dessa forma, é para os últimos dias. Vai se cumprir de novo antes que nosso Senhor volte. A terra ainda está por ver o maior e o mais poderoso derramar do Espírito Santo jamais testemunhado. Isso é parte daquilo que vai preceder a vinda do nosso Senhor. E como sabemos que esses sinais que nós mencionamos, o sol escurecendo, a lua transformando em sangue, são do tempo do fim. Porque além da própria declaração de Joel, Jesus ensinou isso. Mateus 24, 29 diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, o sol escurecendo e a lua mudando, sinal do tempo do fim. Apocalipse 6, 12 e 13. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de cinza. A lua ficou toda vermelha como sangue.
As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus cigos verdes, quando sacudida por um vento forte, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Todas essas declarações mostram que há aspectos da profecia de Joel que ainda irão se cumprir. Eu e você precisamos entender isso. Agora, qual é a chave do entendimento nessa profecia de Joel, ao meu entender? Em Joel 2,23, Deus tinha dito: o Senhor Deus lhes dará chuva em justa medida. Aí ele diz assim: fará descer como no passado, porque eles estão vivendo uma crise financeira. A crise financeira deles não era de especulação de mercado, era sempre um problema, né, na agricultura. E esse problema normalmente acontecia quando as chuvas saíam do seu ciclo. Mas ele está dizendo: Deus fará as chuvas vir como no passado, elas tinham um ciclo. Ele diz: ele lhes dará em justa medida as primeiras e as últimas chuvas. As traduções mais antigas dizem a chuva temporã, que eram as primeiras, e a serôdia, que eram as últimas. O que significa isso? As primeiras chuvas, elas vinham para molhar a terra, umedecer o solo e facilitar o trabalho do agricultor no sentido de arar e plantar a semente. Depois do plantio, havia um período, uma estação de alguns meses sem chuva. Mas quando estava se aproximando a época da colheita, vinham as últimas chuvas, a chuva serôdia. Essas últimas chuvas, elas aceleravam a maturação, o desenvolvimento do fruto, e elas precisavam ser esperadas para que a colheita fosse melhor, maior, mais abundante. Essas últimas chuvas eram sempre mais intensas e abundantes do que as primeiras. Agora, depois dele falar na profecia, Deus vai dar chuvas naturais, ele estava falando de chuvas literais, e diz: Deus vai derramar do seu espírito. Ele também falou de chuvas espirituais. E para mim há um paralelo e uma conexão entre essas duas coisas. Agora vamos voltar no assunto da vinda de Jesus. Em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, vou ler primeiro 7. A Bíblia diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Por que ele pedia paciência? Desde a primeira geração, todos os crentes foram ensinados a viver na iminência do regresso do Senhor. Vai voltar a qualquer hora. Deus não disse lá no início: eu demoro para voltar. Ele deixou cada geração na expectativa: eu volto a qualquer momento. O que isso gerou? Primeiro, um extremo. E 2 Tessalonicenses, quando Paulo diz: povo, quem não trabalha não coma, é porque o povo, em nome da vinda de Jesus, estava esculhambando. Ninguém mais era responsável, então não vamos trabalhar. Jesus está voltando, né? Então, depois, eles foram para o outro extremo. Pedro fala daqueles que estavam zombando da promessa da sua vinda, dizendo: desde que os pais dormiram, e aí estava falando dos primeiros apóstolos, eles começaram a dizer: está tudo como era no início. Nada disso mudou. Nenhuma coisa foi alterada, né? Agora, no verso 9 de 2 de Pedro 3, o apóstolo diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Agora, preste atenção nessa frase. Ele não está retardando, ele está sendo paciente. Ele tem que conter a ansiedade dele, porque ele quer um grande volume de salvação. Com isso em mente, vamos voltar no que Tiago falou. Depois dele pedir paciência, ele dá um exemplo de paciência. Ele diz assim: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Quando ele pede para a gente ser paciente, o exemplo é: o lavrador também tem que ter paciência. Depois plantou, ele não pode colher antes das últimas chuvas, ele tem que esperar. Porque se ele esperar, o potencial de produtividade vai ter feito valer a pena a espera. Então ele usa como exemplo de paciência do lavrador o que eu e você precisamos ter. Só que quando Pedro diz que o Senhor está sendo paciente, aqui isso me faz entender que Tiago não deu só um exemplo qualquer, ele nos deu uma alegoria profética. Quem é o precioso fruto da terra? Nós, aqueles para os quais o Senhor virá buscar. Ele que diz: meu pai é o agricultor. Ele comparou o reino de Deus a uma vinha. Então, quando você pega toda a lógica, o fruto somos nós. Agora, ele está esperando com paciência para não voltar antes das últimas chuvas. Porque as últimas chuvas vão garantir a maior colheita de todos os tempos que a terra jamais experimentou.
Agora pensa comigo. Nos dias de Joel, ele diz, e acontecerá depois disso. Depois do quê? Arrependimento, santificação, pavimentado com jejum. Isso se tornaria o caminho para o avivamento. Quando você olha para os dias de Pentecostes, como que essa história começa? Aparece um tal de João Batista, jejuando, comendo só mel, silvestre e gafanhoto, botando seus discípulos para jejuar com frequência. Depois dele, Jesus entra no cenário. Então, logo João Batista o batiza, ele vai guiado pelo Espírito Santo, 40 dias de jejum no deserto. Quando de novo o jejum começa a ser restaurado, nós temos um novo aspecto do cumprimento da profecia de Joel acontecendo naquele tempo. Aliás, foi estudando ao longo da história os moveres de Deus que eu fiquei impressionado com a coincidência, entre aspas, de como jejum e oração sempre estão presentes no tempo onde Deus está fazendo algo novo. Todo avivamento na Bíblia e na história é pavimentado com arrependimento, santificação, jejum e oração, quando o povo se volta para Deus de todo o coração. Então agora preste atenção, as primeiras chuvas de Pentecostes permitiram a semeadura do Evangelho na terra. As últimas chuvas que precederão a vinda de Nosso Senhor garantirão a maior colheita de todos os tempos, de toda a história. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus não volta sem a gente jejuar? Não, estou dizendo que sem jejum não tem as últimas chuvas. E sem as últimas chuvas ele não volta. Então interprete como você quiser. Eu acredito de todo o meu coração. O jejum, muitas vezes, ele sai do seu padrão quando existem convocações proféticas. Nos dias de Joel, a intensidade do jejum que foi pedido não era a do resto dos tempos e dias normais. E eu acredito, a Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu acredito que nós estamos entrando numa estação onde Deus está convocando o seu povo para se envolver com jejum como nunca antes. Eu não estou dizendo que você tem que fazer o que eu faço. Eu estou dizendo que você tem que fazer talvez um pouco mais do que você vinha fazendo. Mas todos nós precisamos entender e discernir o nível de resposta. Por quê? Quando você olha para as advertências sobre o tempo do fim que Jesus fez, eu fico impressionado como muitas delas estão relacionadas com uma falta de percepção espiritual que as pessoas, por sua vez, têm por um envolvimento exagerado com comida e outras formas de entretenimento. Em Lucas 21, 34, Jesus diz, guardai-vos para não suceder que os vossos corações fiquem pesados com os excessos no comer e no beber e com os cuidados dessa vida. Ele está falando sobre a importância de estarmos atentos em relação à sua volta. Em Mateus 24, de 36 a 44, ele diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Qual o paralelo dos dias de Noé com a vinda do Filho do Homem? Ele explica. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está falando de gente que perde percepção, o que focou demais em alguns prazeres. Eu não estou dizendo, gente, que comer e beber seja errado. Deus seja louvado e retribua o Felipe pela janta que ele me deu antes de vir para cá. Tem coisas que nós comemos, é que nem diz Deuteronômio 8:10. Vocês comerão e se alegrarão e louvarão o nome do Senhor. A janta de hoje eu orei antes e depois, agradecendo 2 vezes. O ponto é que se a humanidade não comesse, não bebesse, a gente não tinha sobrevivido até hoje. Então não estamos falando de algo que em si seja errado. Se não se casasse e dasse em casamento, a gente também não tinha durado até hoje. O ponto é dar tanto valor a essas coisas, a ponto de perder a percepção daquilo que é espiritual. E a mesma Bíblia que ensina que essas coisas vêm de Deus, nos ensina a ter cuidado com elas. O texto de Deuteronômio 8:10 diz, vocês, falando de quando eles entrassem na terra prometida, comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor vosso Deus. Diz no versículo seguinte, 11, mas tenham cuidado, para que depois de terem comido, bebido e se fartado, vocês não se esqueçam do Senhor seu Deus. E é esse outro lado que nós temos perdido. Sabe, as últimas décadas marcaram uma geração, porque, apesar, gente, nós estamos orando para a coisa melhorar. Quando você olha para décadas atrás, a nação como um todo, a qualidade de vida melhorou e muito.
No meio evangélico, nós paramos de acreditar que o crente tinha que só sofrer e que ele tinha determinadas bênçãos, mas algo tem nos roubado de uma coisa mais profunda em Deus, que nós nunca vamos alcançar só com bênçãos naturais. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e ele fala que o casal que deveria viver intensamente, o casal cristão casado, hoje em dia a gente tem que explicar isso tudo, que deveria viver intensamente a bênção da intimidade física, do avivamento deles lá. Ele diz que a única justificativa, ele diz, nunca se privem um ao outro. Ele falou uma única justificativa para dar uma pausa na intimidade. Ele diz, é quando os dois, de comum acordo, resolvem se dedicar mais à oração. Ele não está dizendo que aquilo é errado, carnal, pecaminoso, mas ele está dizendo gente que só vive nesse nível de deleite e não sabe a hora de dar uma pausa para descobrir outros deleites espirituais, vai perder no processo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos compreender que o jejum ele é parte de um processo que Deus usa para mudar a estrutura, para mudar a forma de pensar, para mudar os nossos valores e para gerar percepção espiritual. Eu, honestamente, não tenho todas as explicações para tudo que ele faz. Eu tenho jejuado uma vida inteira. Principalmente nos últimos anos, quando eu comecei a entrar mais intenso nos jejuns prolongados, e eu passei a fazer isso só com direção de Deus e acompanhamento médico. Então, eu gosto sempre de pedir às pessoas, não se aventure, né? Eu passei muitos anos, como eu disse, sem avançar além dos 7 dias. Depois, à medida que Deus foi me sinalizando, eu pulei 8, 9, 10. Do 10 eu pulei para o 12. Do 12 para o 14. Durante anos não passava de 2 semanas. Em 2008, Deus me deu um sinal verde. Era eu que queria fazer, mas eu senti permissão. Fiz um de 21 dias. Quanto mais eu avançava, a sensação que eu tinha, depois do 7 é tudo igual. Aliás, quem me fala que o maior jejum foi de 3, de 5 dias, eu olho com cara de dó. Falei, você não entrou na parte boa. Você só sofreu. A parte boa vem depois. Depois do 7 é descida, é banguela. Né? Você, que fala banguela? Quando falava, né? Carro automático, não existe mais isso. Depois do 7 é tudo tranquilo, mas cada vez que eu avançava, eu ficava temeroso. No meu primeiro de 40, minha esposa nunca orou tanto por mim na vida. Ela orava todo dia. Né? Ela estava mais assustada do que eu. E eu brinco que depois do primeiro, você perde o medo e pega o gosto. Mas não quero tirar você de um extremo para outro. Não se aventure em jejum prolongado, sem direção de Deus, sem conhecer as respostas do seu corpo, sem ter certeza do seu estado de saúde. Mas se nós jejuássemos com mais frequência, ainda que estejamos falando de jejuns menores, jejum intermitente, jejum parcial, nós já vamos começar a ver uma grande mudança. Então, eu quero te incentivar e eu quero afirmar a cultura do jejum. Ela tanto nos prepara para a vinda de Cristo, como prepara o próprio caminho da volta do Senhor. Eu creio que nós estamos entrando numa estação e eu não consigo explicar os detalhes, mas eu tenho certeza que Deus quer mobilizar um povo de jejum. Em 2009, eu estava visitando a Coreia do Sul e fui na montanha da oração da igreja do pastor Cho e eu fiquei chocado, porque havia advertências em coreano e inglês espalhado em placas por todo o canto. Proibido jejuar mais de 40 dias. Eu, na época, já tinha feito um de 21. Falei para minha esposa, está de brincadeira, isso proíbe o povo de jejuar mais de 40? Porque a cultura do jejum se tornou tão forte naquela geração, que não foi à toa que eles passaram a ter as maiores igrejas do mundo na Coreia do Sul. Mas à medida que de uma geração para outra, a cultura de oração e jejum começou a minguar, as igrejas também começaram. Sabe, a história está aí cheia de lições. E a gente pode simplesmente prestar atenção nisso tudo. Eu creio que nós podemos ter uma cultura de jejum, como os coreanos da outra geração tiveram. Eu creio que nós podemos crescer e amadurecer nisso. Eu creio que Deus quer nos despertar a isso. Eu sei que não dá para falar tanta coisa, né, sobre um assunto tão extenso numa noite só, mas o meu propósito é pilhar você. No início do mês que vem deve estar saindo um livro novo que eu escrevi num jejum que eu fiz no início desse ano. Escrevi um livro inteiro sobre jejum, chamado A Cultura do Jejum em Jejum. Foi uma experiência muito interessante. Nas últimas horas do último dia do jejum, eu estava terminando as últimas linhas do último capítulo. Eu acredito que quanto mais a gente entender e corresponder com Deus e se exercitar nisso, mais diferença nós vamos ver nas nossas vidas, né, no nosso relacionamento com o Senhor, mas numa preparação
para aquilo que Deus vai fazer. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu quero terminar fazendo 3 perguntas. Como podemos viver uma vida cristã plena, considerando tudo que nós ouvimos falar, sem o hábito do jejum? Segundo, como podemos pensar em agradar a Cristo, que sinalizou clara expectativa de que nós jejuássemos, sem a prática do jejum? Terceira, como podemos pensar em nos preparar para o retorno de Nosso Senhor, sem a cultura do jejum? Honestamente, eu não consigo enxergar isso. Não creio que todas as pessoas serão chamadas para jejuns prolongados. Nos últimos anos já fiz 3 jejuns de 40 e, se Deus me permitir, eu vou me dedicar muito mais a essa prática. Mas não acho que todo mundo vai ser chamado para isso. Mas creio que Deus quer chamar mais gente do que os que têm experimentado isso até agora. Eu acredito que é um tempo onde a gente precisa entender algumas coisas. Alguns mitos, eles precisam ser derrubados até na mente da gente. Eu liguei para o Filipe e falei, cara, desculpa. Eu sei que o assunto normalmente envolve sigilo. Eu falei, mas estou empolgado. Eu liguei para falar outra coisa. Eu falei, quero contar para você. Quando eu estava no início do jejum que eu fiz agora, nesse ano, no 9º dia, porque Deus me mandou estudar sobre jejum, estava estudando muito sobre fisiologia, lendo materiais de médicos. E eu li um livro muito bom de um médico que trata pacientes de diabetes e de obesidade só com jejum. Jejum intermitente, jejum prolongado. A lógica dele não é tanto falar sobre o jejum em si, mas mostrar como o jejum é um fator para regular, né, a tal da resistência insulínica. Mas ele dava muito dado, muita pesquisa, muita coisa sobre jejum. E eu li ele dizendo que ele aconselhava os pacientes dele a manter uma rotina normal durante o jejum, de atividade. Ele falou, e não só isso, ele falou, eu também recomendo manter a rotina de exercícios. Ele dizia, inclusive em jejum prolongado. E ele dizia assim, inclusive com treino de resistência, que é força, musculação. A hora que eu li isso, falei, tá maluco. Ou o jejum prolongado dele deve ser uma semana. Eu falei, quem jejua mais tempo sabe que a gente economiza energia, você não gasta. Mas aí vinha a explicação dele, que era muito lógica. Ele dizia, tudo isso é por causa da homeostase, capacidade de adaptação do corpo. Ele diz, o camarada não está comendo e não está se exercitando, o metabolismo vai lá embaixo. Ele diz, o organismo que é inteligente e vê que não está entrando alimento, ele vai economizar a entrega de energia e vai te dar pouco. É por isso que quem faz jejum prolongado tem tontura. Você levanta rápido, as coisas rodam, parece que vai dar tela preta. Eu tinha 15 anos de idade. Eu lembro da irmã Valnice Milhomes falando que ela desmaiou no jejum dela. A vida inteira eu ficava, não posso desmaiar. Mas sempre que eu levantava rápido, dava uma rodadinha, eu dizia, calma, cuida aí. Agora, no mês de março, minha esposa fez um jejum de 10 dias. No sexto, ela estava tão bem, que ela levantou, e ela não estava nem sentada, ela estava deitada. Ela levantou correndo, acordou no chão, desmaiou. Mas ele dizia o seguinte, se você se manter ativo, você vai forçar o organismo a te dar mais energia. Eu sei que fala de jejum, gente, assusta. Outro dia um cara falou, não consigo jejuar um. Falei, quando eu vou começar o um também é difícil. Mas depois que você passou o processo de intoxicação, não se engane, a coisa é bem mais fácil. Você troca um alimento externo por um interno. Não é bem que você não está comendo, você mudou a sua fonte de energia. Quando você parou de consumir, por exemplo, carboidrato, que é onde tem a glicose, seu organismo vai buscar energia nas reservas de glicogênio armazenado nos músculos, no fígado. É quando isso aqui está acabando que ele migra para o que é chamado de cetose. Já ouviu falar da dieta cetogênica? A dieta cetogênica, a pessoa tem a mesma energia de quem jejua. Todo dia um cara falou, não, mas eu estou comendo. Eu falei, mas sua fonte de energia não é o que você come, porque você não está comendo carboidrato. Sua fonte de energia é sua reserva de gordura. A diferença é que você está matando a vontade de comer. E o que está jejuando, não. Mas a energia é a mesma. E se você ainda souber driblar, eu li isso no 8º dia, perdão, falei no 9º, foi no 8º. No 9º dia eu comecei a treinar. Eu treinei do 9º ao 40º dia. Musculação pesada. Quem faz sabe o que eu estou falando. Eu nunca me senti tão bem treinando sem jejuar. Nunca me senti tão bem jejuando sem treinar. Um mito quebrou na minha cabeça. Quando eu liguei para o médico que me acompanha, eu falei, e aí? Ele falou, a teoria é essa.
Ele falou, o laboratório prático nós não temos. Eu falei, vou te dar um, doutor. Porque ele sempre fala, eu não quero só te acompanhar, eu quero te estudar. À medida que o tempo passa, eu descobri que muito do nosso sofrimento é desnecessário, porque a gente não conhece o mecanismo. Mas quando você vai descobrindo o seu corpo, como ele funciona, como ele reage, você pode administrar. Antigamente eu pensava, jejum de 40 dias é coisa rara, porque você tem que parar tudo, ficar trancado, escondido, né? E hoje eu particularmente acredito que você pode fazer isso. Obviamente com tempo de busca a Deus muito diferenciado, mas até vivendo vida normal. No primeiro jejum de 40, eu preguei 46 vezes. Não me lembro em quantas cidades. E de repente, eu lembro de um dia, era o 25º dia, eu sentei à mesa com os pastores depois de um evento, numa churrascaria. Os caras me olhando com dó. Vai embora, pastor. Dizer, gente, eu estou com nojo desse negócio que vocês estão comendo. Eu é que estou com dó de vocês, que não sabem o que eu estou experimentando agora. Sabe, algo pode mudar. E eu vim aqui não para te julgar, ou talvez não ter jejuado como deveria. Não vim falar do seu passado, eu vim te inspirar para o seu futuro. Nós seremos parte de um povo que jejua mais. E que pode ir crescendo aos poucos. Lembra o que eu estou falando? Ninguém sai daqui fazendo loucura, pelo amor de Deus. Aos poucos, de forma progressiva. Mas a cultura do jejum vai mudar o curso do evangelho na nossa nação. E se nós realmente estamos comprometidos com o reino, nós vamos atender a Deus nesse sentido. Felipe, alguém tem que tirar esse microfone de mim, senão não pode. Feche seus olhos um instante. Espírito Santo, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abra a nossa mente, para que aquilo que o Senhor falou seja recebido da forma correta, que isso não seja esquecido quando saímos desse lugar, que as aves do céu, como o Senhor falou na parábola do semeador, não roubem a semente lançada. Meu Deus, nós oramos suplicando graça, favor do Senhor. Te somos gratos por esses 22 anos. Te somos gratos, ó Deus, porque nos últimos 7, o fundamento colocado nos primeiros 15, a semente plantada começou a aparecer. Mas o Senhor tem sido bom e favorável desde o início. Mas nós queremos cooperar contigo, para não somente não te atrapalhar, mas, ó Deus, de fato se mover junto com o Senhor. Eu oro que algo de fato mude de forma sobrenatural, com aquela aplicação e despertamento que só o teu Espírito pode produzir, afetando, ó Deus, a prática de jejum de cada um de nós. E que isso traga mudanças não só no âmbito individual, mas no aspecto coletivo, comunitário, na vida da igreja, ó Deus, desse ministério, de cada uma das ilãs. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que venham dias, ó Deus, de um sopro de vida. Que venham dias de crescimento e de multiplicação. Que venham dias de rompimento, de conquistas novas e maiores, para a glória do teu nome. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Traz aquela aplicação personalizada no contexto de cada um, no nível de maturidade de cada um. E que a tua palavra cumpra o propósito pelo qual foi liberada. É a minha oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu firme fundamento, eis a rocha onde estou, quando tudo é abalado, feliz ainda sou, pois minha fé em ti, Jesus, pois nunca me deixou, foi fiel por milênios.
uma oportunidade para você que entrou aqui hoje. De repente você entrou hoje e você nunca acertou a sua vida com Jesus. De repente você entrou aqui hoje e você é visitante, ou de repente você está longe de Jesus. Sabe, Adão e Eva caminhavam com Jesus na brisa do dia, mas em um momento para outro eles pararam de fazer isso. De repente você hoje está distante de Jesus. De repente as coisas aconteceram e os dias passaram, os dias viraram semanas, semanas viraram meses, e hoje você está distante de Jesus. E hoje a mensagem simples que eu tenho para você é: volta, volta. Os braços do Pai estão abertos, Ele está olhando para você, e nos olhos dele Ele está dizendo assim: volta. Eu queria pedir rapidamente aqui na galeria e em todo lugar, hoje 22 anos de ver milhares de pessoas entregar a vida a Jesus e milhares de pessoas serem reconciliadas a Jesus. Se você está aqui hoje, você diz hoje: eu quero colocar a minha vida em ordem diante do Senhor, eu quero voltar a Jesus, eu quero colocar a minha vida em ordem. Hoje eu quero fazer o restart na minha vida, eu quero ver um renovo iniciar hoje na minha vida. Se essa pessoa é você e você diz assim: eu quero orar, eu quero oração por minha vida, eu quero acertar a minha vida em Deus. Se essa pessoa é você, rapidamente levanta sua mão agora e diz assim: ore por mim, eu quero participar dessa oração. Pode levantar sua mão agora, vamos orar agora. Se essa pessoa é você, pode levantar sua mão agora, mesmo na galeria, pode levantar. Isso, ok? Uma pessoa aqui, quem mais? Ótimo, maravilha. Quem mais diria? Quem mais diria? Quem mais? Pode levantar sua mão, isso mesmo. A galeria ali, deixa eu ver. Pode levantar sua mão, pode levantar. Quem mais diria? Eu. Se essa pessoa falou você, precisa ficar lá em cima, cadê? Ok, legal, ótimo, maravilha. Quem mais? Tá difícil pra caramba ver aqui nessa fumaça, essa luz, mas quem mais diria? Você fala: eu quero oração, eu quero participar dessa oração. Eu sei que tem mais aqui. Eu sei que eu não pedi para todo mundo fechar os olhos, mas vamos ser corajosos. Quem mais diria? Eu quero participar dessa oração. Nós vamos orar e aí nós vamos sair. Vocês vão comprar os livros, mas não vamos terminar hoje sem um momento de oração. Se essa pessoa for você, levanta bem sua mão rapidamente. Vai lá, rapidamente, ore por mim. Mais alguns segundinhos aqui. Se for você, pode levantar sua mão agora, rapidamente. Quem mais? Rapidamente aqui. Fala assim: eu. Quem diria? Eu. Mais alguém? Mais alguém? Sim? Ok, então vamos orar. Diga o seguinte aqui comigo. Diga o seguinte: Senhor Jesus, tem voz alta. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Senhor Jesus, entre em minha vida. Eu me arrependo da direção em que minha vida está indo. E Senhor Jesus, eu me arrependo de todo o pecado em minha vida. E Senhor Jesus, de hoje em diante, eu escolho a sua direção para a minha vida. Senhor Jesus, entre em minha vida, transforme o meu jeito de pensar, transforme o meu jeito de agir. E Senhor Jesus, que os meus anos futuros sejam anos de serviço ao teu reino, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Queridos, uma alegria enorme, um prazer incrível ser o seu pastor, um prazer incrível ser o seu pastor. E todos nós, acho que somos 40, eu acho que somos 44 pastores agora na Ilan.
É um prazer incrível todos nós sermos seus pastores, ajudarmos e servirmos a sua vida. E de todos nós, eu falo assim, de todos nós, de todo o nosso coração, o que nós queremos mais do que qualquer coisa é ver vocês atingirem 100% do seu chamado, vocês brilharem com tudo que Deus chamou vocês para brilharem. E é lindo isso, lindo, 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 lindo. Ó, não deixe de comprar lá os livros do pastor Luciano. Não deixa de ir lá se você não foi nessa conferência Graça Transformadora. Eu estava na conferência Graça Transformadora lá na Igreja Atitude. Foi transformador de verdade. Vai ser algo que realmente vai agregar valor à sua vida. Tem um valor, R$35, mas é muito, muito barato. Você sai com uma pilha de livros desse jeito assim. Então, Deus te abençoe. Levante suas mãos. Senhor, eu agradeço, Senhor, por esses 22 anos milagrosos, maravilhosos. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada família, cada jovem, cada pessoa representada aqui, Pai. Senhor, que o Senhor toque em cada um, em nome de Jesus. Fortaleça eles, encoraje eles. Senhor, que a sua vida esteja sobre cada um deles, Senhor. Fortaleça eles, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que esse final de semana, Senhor, em cada uma das ilãs seja um final de semana de bênção, Senhor. Senhor, que as casas estejam cheias, que haja salvação, que haja vida, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês todos, hoje, para sempre, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Eis a rocha. Glória a Deus, aleluia, meus amados. Que alegria estar aqui com vocês e apresentar a nossa igreja Luz das Nações, Elan Church. Eu sou o Paulo, pastor do Campus Online. E hoje eu tenho uma notícia maravilhosa para compartilhar com vocês. É o aniversário da Elan, 22 anos de prosperidade, de bênção, de crescimento. Por isso eu quero que você venha comemorar com a gente e presentear aquele que tem sido o autor de tudo isso que tem acontecido aqui, nosso Senhor Jesus Cristo. Quero que você esteja não apenas acompanhando, mas participando dos nossos cultos, escrevendo nos comentários. Se você é novo aqui, escreve ali novo aqui. Se você tem um pedido de oração ou se você tomou uma decisão, esse é o tempo, essa é a hora, para que a sua vida seja transformada, edificada e fortalecida. Então, coloco agora diante de você um canal específico, especial, para você entrar em contato com a gente. Nosso WhatsApp, o número aparece aqui embaixo, 21 966 35 8309. Você pode enviar uma mensagem e ligar para a gente. Nós teremos um imenso prazer em te retornar, porque queremos te apacentar e te acompanhar. Por isso, venha comemorar com a gente, fazendo parte dessa família espiritual. Nós somos Elan. Vem ser luz às nações com a gente. Amando Deus, amando você, Elan.